Foi dada a largada para as festas de final de ano. É aquela época onde a família adora se reunir, todo mundo gosta de se encontrar, de rever os amigos, rever a família, de comemorar o novo ano que vai chegar. E onde que o nosso idoso entra nessa história toda? Alguns idosos são os mais animados para essas reuniões familiares, com os amigos, essas trocas, esses eventos. Outros, nem tanto, preferem ficar em casa, não gostam muito de sair, dessa movimentação toda. Então a gente tem vários tipos de idosos e temos também os familiares que estão envolvidos no cuidado e que às vezes vão participar dessas festas de final de ano. Então eu quero falar um pouquinho sobre os cuidados e o que muda e o que não muda nessa época do ano. O primeiro lembrete é em relação ao uso dos medicamentos. A gente sabe que essas festas normalmente ocorrem em horários diferentes, ou tarde da noite, ou no momento em que aquele idoso não estava acostumado. Então a gente precisa se atentar muito aos horários de uso de medicamento. Então é muito importante que a gente faça uma programação. Verifique todos os eventos que o seu idoso vai participar nesse final de ano, quais são os horários, por quanto tempo ele vai ficar fora, quais são os medicamentos que você precisa levar para esse evento. Coloque o celular para despertar, programe-se, porque é possível participar desses eventos e não deixar nenhum medicamento ficar de fora. É só organizar tudo direitinho. Outro ponto muito importante é que normalmente nesses eventos de final de ano a gente tem um consumo de bebida alcoólica maior do que o normal. Se o seu idoso não faz uso de bebida alcoólica, ok. Mas se ele gosta de um vinho, de uma cervejinha, se ele vai querer participar porque ele vai estar junto com a família, a gente precisa se atentar a duas coisas muito importantes. A primeira delas é que ele faça um consumo moderado de álcool, porque a gente sabe que o álcool por si só no organismo pode fazer com que esse idoso tenha confusão mental, tenha um risco aumentado de quedas, e a gente não quer que esse idoso caia, muito menos nessa época do ano. A gente quer que ele passe feliz junto com a família e não no hospital. Outro ponto muito importante é que às vezes alguns dos medicamentos que esse idoso toma não combinam com o álcool. E o que eu quero dizer com isso? Quando o medicamento e o álcool se encontram lá dentro do organismo, podem acontecer algumas coisas que podem trazer vários riscos para esse idoso. O álcool pode cortar o efeito do medicamento e aí nesse caso o paciente pode ter algum problema com a doença dele de base, ele pode ter uma pressão muito elevada, ele pode ter um descontrole da doença. Ou então, o álcool ele aumenta o efeito do remédio. Então, é como se o remédio pudesse se tornar tóxico para aquele paciente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa relação do álcool e do medicamento. Se você sabe que o idoso ele gosta de fazer um consumo de bebida alcoólica e que nessa época do ano pode ser que ele tome um pouquinho a mais ou numa situação diferente que ele normalmente não está acostumado, programe-se para conversar com a equipe de saúde desse idoso antes, para verificar quais são os medicamentos em uso, quais são os riscos, se precisa ou não espaçar aí a relação entre o uso do medicamento, o uso do álcool, mas por favor, não deixe que esse idoso pare de tomar o medicamento para fazer o consumo da bebida alcoólica, porque às vezes o fato dele não tomar o medicamento para tomar a bebida alcoólica pode causar um problema muito maior do que às vezes ele conseguir conciliar a dose do medicamento com a quantidade de bebida que ele vai poder consumir. Então é muito importante alinhar tudo isso junto com a equipe de saúde, tá? Nunca incentive o seu idoso a deixar de tomar o medicamento para tomar o álcool ou o contrário, e fazer o consumo da bebida alcoólica sem nenhuma preocupação, tá? É importante que vocês façam esse alinhamento para que ele consiga aproveitar da melhor maneira possível, com o tratamento em dia e participando do evento que ele tanto quer, junto com a família, com os amigos, da melhor maneira possível. São detalhes que às vezes passam despercebidos, mas eu tenho certeza que se você colocar todas essas dicas em prática, o seu final de ano vai ser muito mais tranquilo e muito mais alegre. Inclusive, desejo a todos vocês um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo e que todos possam ter momentos incríveis ao lado de pessoas que tanto amamos. Até o próximo vídeo.